Vamos falar então do sistema excretor. O que é excreção? É um processo pelo qual os animais irão eliminar todas as substâncias tóxicas produzidas durante o metabolismo celular, como, por exemplo, os produtos nitrogenados, amônia, ureia, ácido úrico e o gás carbônico, além do excesso de água, sais, substâncias nutrientes e quaisquer outras que possam estar intoxicando o nosso organismo. Portanto, quais são as funções do sistema excretor? Remoção e eliminação de resíduos de origem celular tóxicos e a manutenção do equilíbrio hidrossalino dos fluidos corpóreos, que é o que nós chamamos de regulação osmótica. E que estruturas orgânicas estão envolvidas neste processo de excreção? Os rins, os pulmões, a pele e o fígado. Esses compostos nitrogenados, eles são derivados de proteínas, aminoácidos e ácidos nucleicos, produzidos ou consumidos em nossa dieta. Os produtos nitrogenados, eles serão sempre metabolizados no fígado. Portanto, a transformação, por exemplo, da amônia em ureia se dá no fígado, através do que nós chamamos de ciclo da ornitina. Nesta aula, mais especificamente, falaremos do sistema urinário. E o que compõe o aparelho urinário humano? 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Qual é o papel dos rins? Filtrar o sangue e retirar deste todas as substâncias que devem ser lançadas fora do nosso organismo. Portanto, a urina será formada a partir da filtração do sangue que acontecerá nos rins, mais especificamente em suas unidades filtrantes chamadas de néfrons. Os ureteres têm por objetivo conduzir a urina já formada dos rins até a bexiga. O papel da bexiga? Armazenar essa urina até que ela possa ser eliminada de nosso organismo. E a uretra? Se for uma uretra masculina, ela terá o papel gênito-urinário. Servirá para passar o sêmen e a urina. E se for a uretra feminina, somente a urina. Portanto, papel apenas urinário. Vamos dar uma olhada na estrutura renal. Os rins apresentam coloração vermelho escura. Eles apresentam uma forma de grão de feijão e medem um pouco mais de 10 centímetros de comprimento. Estão localizados na parte posterior do abdômen, na parte de trás, localizado abaixo do diafragma, um de cada lado da coluna vertebral. O rim possui uma cápsula fibrosa que protege o córtex mais externo e a medula mais interna. Na região do córtex renal estão os néfrons, que são as estruturas microscópicas responsáveis pela filtração do sangue e remoção das excreções. Cada rim apresenta mais de 1 milhão de néfrons. Na porção renal mais interna, então, estarão localizados os tubos coletores de urina. O néfron é a unidade funcional do rim. É ele que fará a filtração do sangue e formará a urina, que depois será armazenada pela bexiga. Existe aproximadamente 1 milhão de unidades, 1 milhão de néfrons em cada rim. O néfron é uma longa estrutura tubular, que possui em uma das extremidades uma expansão em forma de taça, denominada cápsula de Bowman. Esta se conecta com o túbulo contorcido proximal, que continua pela alça de Henle, e pelo túbulo contorcido distal, que então estará desembocando em um ducto ou tubo coletor. E como se dá a formação da urina? A urina é formada por 3 processos básicos: a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. O sangue chega ao rim através da artéria renal, que se ramifica muito no interior do órgão, originando grande número de arteríolas aferentes. Cada uma dessas arteríolas ramifica-se no interior da cápsula de Bowman do néfron, formando um enovelado de capilares denominado glomérulo de Malpighi. Esses capilares do glomérulo deixam extravasar, através de suas finas paredes, diversas substâncias presentes no sangue, tais como a água, ureia, glicose, aminoácidos, sais e diversas outras moléculas de pequeno tamanho. Essas substâncias extravasadas passam entre as células da parede da cápsula e atingem o túbulo contorcido proximal, onde constituem o filtrado glomerular, também chamado de urina inicial. O filtrado glomerular é semelhante em composição química ao plasma sanguíneo, com a diferença de que não possui proteínas incapazes de atravessar os capilares glomerulares e também não apresenta glóbulos vermelhos. Diariamente passam pelos rins de uma pessoa quase 2.000 litros de sangue, formando cerca de 160 a 180 litros de filtrado glomerular.
A urina inicial caminha sucessivamente pelo tubo contorcido proximal, pela alça de Henle e pelo tubo contorcido distal, de onde será lançada em um ducto coletor. Durante o percurso, as paredes dos túbulos renais reabsorverão a glicose, as vitaminas, os hormônios, parte dos sais e a maior parte da água que compunham a urina inicial. As substâncias reabsorvidas passarão então para o sangue dos capilares, que envolve os néfrons. Esses capilares originam-se da ramificação da arteríola eferente, pelo qual o sangue deixa a cápsula de Bowman. A ureia, por não ser reabsorvida pelas paredes do néfron, é o principal constituinte da urina. Dos 160 litros de filtrado glomerular produzidos diariamente pelos rins de uma pessoa, forma-se apenas 1,5 litro a 2 litros de urina por dia, ou seja, 10% de tudo aquilo que foi filtrado durante o dia. Mais de 98% da água do filtrado será reabsorvida, principalmente na região da alça de Henle. Os capilares que reabsorvem as substâncias úteis dos túbulos renais se reunirão para formar um vaso único, a veia renal, que levará o sangue para fora do rim em direção ao coração. Resumindo o processo, temos: o sangue é filtrado e o seu produto de filtração é recolhido dentro da cápsula de Bowman. Durante a passagem pelos túbulos renais, acontecerá o retorno daquilo que não deve ser eliminado através da urina, que é o que chamamos de reabsorção tubular. E mais no final dos néfrons, algumas substâncias deverão ser lançadas na urina, é o que nós chamamos de secreção tubular. O processo de reabsorção tubular geralmente é passivo, enquanto que o processo de secreção tubular é ativo. Portanto, a urina é formada de filtração glomerular menos o que será reabsorvido tubularmente e adicionando-se o que será secretado através dos túbulos. Como já dissemos anteriormente, a urina é formada através da filtração do sangue pelos rins. Haverá a produção de 1 a 2 litros de urina por dia, a partir da filtragem de 180 litros de plasma filtrados em 24 horas. A urina normal contém água, sais minerais, ureia, ácido úrico, creatinina, entre outras substâncias. Porém, não deve aparecer na urina sangue, proteínas e glicose. Existem 2 hormônios que atuam diretamente na formação da urina: o ADH ou antidiurético. Ele aumenta a permeabilidade do túbulo distal e do tubo coletor à água, ou seja, aumenta a sua reabsorção. E a aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio, o que, por sua vez, também aumenta a reabsorção de água por osmose. Podemos citar como doenças do sistema urinário as infecções urinárias, a incontinência urinária, o câncer, a glomerulonefrite, os cálculos renais ou pedras nos rins e a insuficiência renal crônica, que pode levar o indivíduo à hemodiálise e a um possível transplante renal.